Vamos então a mais dois livros. O primeiro que eu quero falar hoje é Mensagem de Fernando Pessoa. Eu já tinha esta edição deste poema há algum tempo a morar nas minhas estantes e finalmente li-o. Okay? Já não lia nenhum poema do Mensagem desde os tempos de escola. Não sei se com vocês acontece o mesmo ou aconteceu o mesmo. Uma edição especial, comemorativa então dos 75 anos da morte de Fernando Pessoa, portanto penso que seja ali de 2010, exatamente. Comentada então, e a análise é feita por duas senhoras, a Auxília Ramos e a Zaida Braga, e por cada poema vocês têm então a análise destas duas senhoras. Okay? Do lado direito tem o poema, do lado esquerdo tem então a análise, um comentário. Fernando Pessoa propõe então a enaltecer os heróis que levaram à criação de Portugal, à expansão de Portugal, e depois a última parte é uma mensagem para o futuro, que ainda está por se concretizar, e eu gosto muito deste poema. Percebo quem não gosta, não é? É um texto muito patriótico, mas eu gostei, principalmente aqui de conhecer, nesta introdução elas dão só uma pequena curiosidade acerca da concepção deste poema, como é que surgiu. Então, em 1933, com aquela comoção toda, não é? Política e instabilidade, que seguiu então ao golpe militar, deixem-me ver quem é que foi o responsável. Não sei se foi o Sidónio Paes, eu penso que não. António Ferro, homem grato ao regime salazarista e ideólogo da propaganda do Estado Novo, amigo de Pessoa desde os tempos de Orfeu, que foi uma revista em que ele também colaborou, criou um prémio literário de âmbito nacional, o Prémio Antero de Quendal, para então credibilizar a visão do governo da altura e o regime. O Fernando Pessoa, que já tinha escrito estes poemas, alguns destes poemas já vinham sido escritos então desde 1918, decidiu então publicar esta coletânea de poemas, que foi a sua única publicação em vida, não é? Aliás, foi publicado um ano antes dele morrer, que foi publicado em 1933 e ele morreu em 1934. A verdade é que quem ganhou esse prémio foi um poema qualquer chamado Romaria, do padre Manuel Joaquim Reis Ventura, que aqui as autoras dizem, ou as senhoras que fazem a análise dos poemas, dizem que é um texto completamente esquecido, e que ao Pessoa, o António Ferro criou um outro prémio, um prémio secundário, com um valor de 5.000 escudos, que era um valor 5 vezes maior, e promoveu então a publicação do Mensagem, que foi um poema que, desde a sua publicação, foi logo incluído nos programas da escola da ditadura também, e que continua até aos dias de hoje. A verdade é que depois o Pessoa se distancia um bocado do regime e pronto, também não tem muito tempo para reforçar então esse distanciamento da ditadura, porque morre então em 1934, um ano depois da publicação do Mensagem, que é um poema belíssimo. Eu aqui gostava de me focar, não vou ler nenhum, porque eu acho que é um poema muito conhecido. Aliás, quase todos os poemas são muito conhecidos, mas gostava de me focar aqui um que eu não me lembrava, que é de quem? Dom João Infante de Portugal, que é, como vocês sabem, aqui o Pessoa depois faz um poema quase para todos, eu penso que para todos, os membros da ínclita geração, que eram como chamava o Camões aos filhos de Dona Filipa de Lencastre, os irmãos do infante Dom Henrique, e tem aqui um poema muito triste para um dos irmãos, que era Dom João, o Infante de Portugal, que não teve grande participação em termos da expansão marítima de Portugal, nunca foi um grande visionário, nem um grande gênio, e o poema começa com esta frase: não fui alguém. Portanto, foi o inútil, de uma geração de génios foi o inútil. E eu gostei muito deste poema e não conhecia. Aqui está na página 52. Não, 53, exato. Gostei muito deste poema, porque no meio de tantos heróis que aqui o Fernando Pessoa menciona e homenageia, inclui então o fracasso. Mas eu gostei. Portanto, poema épico sobre a pátria e o destino, o poema da glorificação do futuro. Gostei. Portanto, Fernando Pessoa, Mensagem. Se vocês tiverem interesse nesta edição, não sei se é das mais caras, vejam só. Aqui, Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa. Eu gostei. Isto lê-se muito rápido. 1 horita
e têm o livro lido e vale a pena. Eu acho que vale a pena ler Mensagem fora das aulas de português. Mas mesmo aqui quem precisa então de um contexto mais bem estruturado, mais aprofundado e que não queira só os poemas, que também seria uma leitura interessante ter só os poemas. Aliás, não precisa de mais, mas a análise realmente complementar funciona muito bem e ajuda então a entender o que é que o Pessoa queria transmitir e eu gostei. O segundo livro que eu vos quero trazer é então um livro do autor português Gonçalo M. Tavares, português mas nascido em Angola, com este seu livro Aprender a Rezar na Era da Técnica, romance, que tem um subtítulo, penso eu, que está aqui dentro, deixem-me cá ver. Exatamente, tem este subtítulo que está aqui dentro, Aprender a Rezar na Era da Técnica, Posição no Mundo, de Lenz Buckman, que é o nosso personagem principal. Gonçalo M. Tavares, português, mas nascido em Angola, penso eu. Nasceu em 1970 e é um dos escritores... Eu posso mostrar aqui a fotografia, mas ela é mesmo pequenina. E mostrar ou não mostrar não faz grande diferença. Pronto. Um dos escritores portugueses mais aclamados da atualidade. Aqui as comparações que eles fazem, mesmo os prémios que ele já ganhou, por exemplo, aqui um prémio qualquer francês de melhor livro estrangeiro 2010, foi um prémio que foi... Este livro ganhou esse prémio em 2010 em França. Foi um prémio que anteriormente tinha sido atribuído a Musil, Orhan Pamuk, John Updike, Philip Roth, Gabriel Garcia Marques, Salman Rushdie, Elias Canetti e outros. Portanto, está aqui no meio de grandes vedetas da literatura moderna. O Musil se calhar não é bem moderna, mas pronto. Este livro faz parte de uma série de livros, uma série, não diria bem uma série, um grupo de livros chamado O Reino, aliás, A Caminho, que é quem edita os livros do Gonçalo M. Tavares, pelo menos estes. Sim, embora ele tenha outros publicados pela Leia, noutros grupos da Leia. A Caminho lançou uma edição recente do Reino, num único volume em capa dura. E eu, do Gonçalo M. Tavares, até posso ir buscar porque eu tenho ali o livro, espera só um bocadinho. Do Gonçalo M. Tavares, eu já tinha lido também o Jerusalém, que é um dos mais aclamados dele. Pronto, a capa é muito semelhante. E eles, mais uma vez, o Reino. E eles têm então todo este aspecto roxo, com uma ilustração à frente e uma sinopse atrás. Portanto, é o segundo livro do Gonçalo M. Tavares que eu leio. Aquele Jerusalém foi um livro que não me ficou muito na memória. Eu gostei muito de ler. Eu não sei se é hábito do Gonçalo M. Tavares ou se é algo recorrente os livros dele terem todos capítulos muito curtos, mas realmente são capítulos muito curtos. Vocês veem que eu viro as páginas e parece que estamos sempre num novo capítulo. E é verdade. Eu não sei se é hábito dele, se é algo recorrente em todos os seus livros, pelo menos nestes dois que eu li, é. Portanto, capítulos de 2 páginas, este livro lê-se muito bem, embora eu tenha demorado alguns dias, mas sempre que lia, eu não li de uma assentada, mas de 3 ou 4, porque sempre que lia perto de 100 páginas. E eu gostei do Jerusalém, foi um livro que eu levei no comboio e eu li aquilo na ida e na volta, penso eu. Que é um livro muito rápido de se ler. E ali temos vários personagens. Aqui temos um personagem principal, como eu vos mostrei no subtítulo, então, o Lenz Buckman. Vocês não ficam a saber onde é que isto se passa, vocês não ficam a saber que país é, vocês não ficam a saber, sei lá. Não há grandes descrições. O Gonçalo M. Tavares não se preocupa nada com descrições, não é esse estilo de livro. E o que vocês têm aqui, a descrição que eles fazem aqui, eu não sabia do que era o livro, não fazia ideia. Portanto, eu tinha gostado do Jerusalém, não me marcou por aí além, mas eu gostei no momento de o ler muito. Foi um livro que eu li muito rápido, compulsivamente, um livro que me cativou, e então eu comprei logo este. Mas não li a sinopse. Lendo a sinopse, eu penso que dá uma ideia errada do que é o livro, porque parece um livro muito comum e ordinário. Ordinário não no sentido pejorativo, não no sentido negativo, mas no sentido de ser um livro com uma história corriqueira. Aprender a Rezar na Era da Técnica conta a história de um cirurgião, Lenz Buckman, que abandona a medicina para se dedicar à política. Sim, é isto mesmo, mas o Lenz Buckman não é um cirurgião qualquer. Este homem é, então... Eu não sei como classificar, mas ele é vil, mau, ele é um demónio. E... como aqui na sinopse refere, ele era um cirurgião e como cirurgião que era responsável por salvar a vida de muita gente, mas é algo... ele não se preocupa com isso, portanto ele não gosta de ser visto
como um ser que promove a vida, promove o bem-estar das pessoas. Não, nem ele gostava de ser visto como alvo de compaixão. Nada disso. O que o Lenz gostava era de... Até vou ler aqui uma parte. No direcionar do bisturi, Lenz via a possibilidade de manter ligada ou de desligar uma aparelhagem de som. Para a direita, sempre para a direita, a linha reta, e ainda ao lado que o senhor, como torçava Lenz, deixara aos homens morais, avançando para a direita mantinha ligada a aparelhagem humana, enquanto desviando-se para a esquerda, o lado do diabo ou da mobilidade que não entendemos, desligava a aparelhagem e a eletricidade. E era Lenz quem manipulava o botão decisivo. Tornar-se Deus, não é? Esta capacidade de decisão suprema sobre a vida dos outros. O Lenz, então, tinha tido uma infância um bocadinho conturbada aqui com o pai, que o Gonçalo M. Tavares resolve mostrar ou transmitir esse facto ao leitor através de um capítulo muito cru, muito duro, que é logo o primeiro capítulo, em que vocês têm uma cena que está o pai e o Lenz, e o pai obriga o Lenz a violar uma criada. Pensamos que será então a sua primeira vez. Portanto, é desta forma que o pai promove então o amadurecimento do filho. E a frase que ele diz então ao Lenz é: agora vais fazê-la aqui à minha frente. É isso que o Lenz faz. O ato de fornicar a criadita era reduzido ao mais simples, a um fazer. Vais fazê-la era a expressão, como se a criadita ainda não estivesse feita, como se fosse ainda uma matéria informe que esperasse o ato dele. Eu não vou revelar o que é que acontece, então que vocês já viram, o Lenz num dado momento vai deixar a sua área, a área de medicina, para se dedicar à política, porque é esta ambição então de controlar a vida das pessoas num nível diferente, numa escala diferente, a ambição dele de se tornar grande, não é? E o Lenz tinha um complexo muito grande em relação à sua grandeza, em relação ao medo. O pai tinha imbuído nos filhos, porque o Lenz tinha um irmão mais velho, que podiam ser tudo, mas que nunca demonstrassem ter medo de nada, em nenhuma situação. E o irmão do Lenz era completamente diferente dele. Era um homem que apresentava, de acordo com o Lenz, a visão que ele transmite ao leitor, um homem muito feminino, muito ligado à mãe, com uma personalidade completamente diferente do Lenz. E o Lenz não, mais ligado ao pai, completamente influenciado pelo pai, que era caçador, um homem que tinha estado na guerra. E há aqui um episódio que depois eu achei fantástico, que depois também influencia as ações do próprio Lenz e a forma como ele lida com os outros. Portanto, dois irmãos muito diferentes, e o Lenz sente a necessidade de se impor em relação ao irmão. E acontece aqui algo ao irmão, e o Lenz vê nesse acontecimento uma oportunidade para se tornar o grande da família, eliminar a existência do irmão, eliminar o nome do irmão e tornar-se único. E eu não conto o que é que o Gonçalo M. Tavares faz no fim, obviamente. Não quero desvendar nada disso. Mas é um livro muito... Não há descrições, tenham isso em conta. Não é esse estilo de livro. Mais uma vez, por isso também teria alguma dificuldade em recomendá-lo. Eu não sei o que é que quero dizer com isto, mas tenho este pensamento na cabeça. É um livro muito masculino. E eu com isto não quero dizer que este livro não pudesse ter sido escrito por uma mulher ou que não deva ser lido por mulheres. Longe disso, nunca. Não é isso que eu quero dizer, ok? Quando eu digo que ele é um livro muito masculino, porque, primeiro, vocês aqui têm 3 mulheres na história toda. A mãe do Lenz, a mulher do Lenz e depois uma jovem que é a Júlia, que acabará por trabalhar com o Lenz que acaba por trabalhar com o Lenz quando ele entra para a política. As 2 primeiras mulheres são fantoches, portanto só servem para o Lenz contar a sua história, para o Lenz culpar em alguns aspectos. A Júlia não. E este homem eu nem sei como classificar. Eu acredito que o Gonçalo M. Tavares tenha um estilo mesmo muito próprio. Depois de ler o Jerusalém e depois de ler Aprender a Rezar na Era da Técnica, eu agora percebo de onde vêm os elogios. É um livro que, longe de mim, classificá-lo, não consigo sequer classificar bem o livro. Não sei, num dado momento faz-me lembrar Orwell, mas não é bem Orwell, nada disso. Noutros faz-me lembrar Kafka, mas também não é bem isso.
Depois tem aqui um aspecto que me fez lembrar Tolstói, um livro muito em específico, mas também não é bem isso. O Gonçalo M. Tavares tem uma escrita muito característica, muito dele, que eu não vi em mais nenhum escritor. Então este facto de os capítulos serem muito curtos permite uma leitura muito rápida, compulsiva, vocês querem saber o que é que vai acontecer. Este Lance Buckman, eu acredito que me vai marcar e que vai permanecer comigo mais tempo do que propriamente qualquer outro personagem que tenha vindo de Jerusalém, que é um livro que eu quero muito reler agora. Este Aprender a Rezar na Era da Técnica foi o último livro desta série de livros, que são 4, então, como eu já disse, e que recentemente a Caminho publicou num único volume, caríssimo, um exagero, não percebo. E eu vou gostar mesmo muito de conhecer os outros. Portanto, o Gonçalo M. Tavares é um escritor mesmo muito lido, muito aclamado, tem livros em todos os registros que vocês possam imaginar, desde a poesia à prosa, tem livros mais filosóficos. Eles fizeram aqui uma... Eu até vou mostrar. Vejam aqui como a Caminho resolveu mostrar então os livros que o Gonçalo M. Tavares tem. Tem uma epopeia, tem enciclopédias, tem arquivos, tem atlas, tem teatro. Este homem escreve tudo, está em todas as frentes. Muito elogiado. Então um livro que eu não sei porquê, mas eu classificaria como um livro muito masculino. Um livro muito bem construído, muito calculista, porque eu vi esta estrutura. E só vi porque o Gonçalo M. Tavares quis que eu visse. Há aqui um dado momento em que eu escrevi mesmo num papel, eu não sei se posso mostrar, porque eu vou tirando sempre notas. Há aqui um dado momento, o discurso sobre o medo, exatamente. Eu até vou procurar. Eu não sei se depois não corto esta parte no vídeo, porque eu não gosto de estar assim a fazer-vos esperar. Que eu escrevi mesmo. Presságio. Até posso mostrar aqui. Conseguem ver aqui que eu escrevi? Presságio. E escrevi assim. Todos duvidavam da decisão de Lenz de mudar então da medicina para a política. Eu não vou ler esta frase, porque para mim seria talvez um spoiler das pessoas que estivessem interessadas neste livro. Mas sim, eu só percebi a estrutura do livro porque o Gonçalo M. Tavares quis que eu percebesse. Portanto, ele mostra o esqueleto que construiu para este livro. Está muito bem construído. E um livro bem calculado, bem estruturado. Tem princípio, tem meio, tem fim. Aliás, tem 3 partes. Não vos vou ler os títulos das 3 partes, porque mais uma vez seria um spoiler. Eu não vos quero estragar a experiência. Mas cada capítulo tem um nome. Muitas vezes o título do capítulo é uma espécie de spoiler do que aparece à frente, mas então digo que a primeira parte chama-se Força, mas não digo as 2 outras partes. Mas é um livro com princípio, meio e fim, muito bem conseguido, muito bem pensado, e eu aqui vi o trabalho, o exercício que o Gonçalo fez para estruturar o livro. Está excelente, é excelente. Percebo perfeitamente quem não gosta do livro, mas completamente, percebo. A mim eu achei que o livro está fantástico. Mas fantástico. Lance Buckman. Eu não me vou esquecer deste personagem. Não me vou esquecer tão cedo. Que vida. Que homem. Que demónio. Que diabo. Diabo autêntico. Gostei mesmo muito de ler este livro. E acredito que muita gente, pondo ali a primeira, consiga ler o livro num dia. Eu acredito que sim. É um livro com perto de 400 páginas. Muito bem construído, então. Gostei de conhecer. Aprender a rezar na Era da Técnica. E agora, quero ler os outros 2 livros da série, que são, então, deixem-me cá ver então este índice. Um Homem, Klaus Klump, e A Máquina de Joseph Walser. O Gonçalo M. Tavares escolhe, então, nomes para os personagens que não são propriamente portugueses, não é? Apesar deles escreverem em português. O Lenz tem um irmão que se chama Albert. O pai chama-se Frederick. E o pai dizia que tinha 2 filhos. Um era um lobo e o outro era um cão. O Albert, obviamente, que era o cão, e o Lenz era o lobo. Gostei mesmo muito deste livro, muito bem conseguido. Então não é um livro que dependa muito das descrições. Não, vocês não ficam a saber onde é que isto fica, como é que as personagens são, em termos faciais ou assim, nada disso. Não é esse tipo de livro. E é como se vocês estivessem a ler o livro através de uma espécie de filtro. E o filtro é a mente, é o cérebro do Lance Buckman. Aparece-vos tudo meio que enovoado. Mas os personagens têm diálogo.
Mas quando o diálogo aparece é quase estranho, porque não cabe neste tipo de narrativa e é algo que choca muito. Às vezes um livro depende muito do diálogo. Este não. Podia passar o livro inteiro sem diálogo, não faria qualquer diferença. Mas quando ele aparece, quando o diálogo aparece, é algo que contrasta com o resto do livro. Muito bom. Não sei o que mais dizer. 5 estrelas, está perfeito. Quero mais do Gonçalo M. Tavares. Não faltam livros por onde continuar. E como eu já disse, então já tinha lido então Jerusalém. Uma mulher, um assassino, um médico, um menino, uma prostituta e um louco. E uma noite. Sim, eu lembro-me disto, que eram vários personagens e que depois havia lá uns acontecimentos e todos, no fim, havia uma espécie de... Todos os fios destes personagens se enlaçavam. E todos eles se iam encontrar. Aqui não, vocês têm o perfil de um homem que toma uma decisão e que depois tem que lidar com a decisão que tomou. Um homem muito ambicioso, um louco, eu penso que sim. E também fala um bocadinho do terrorismo, e para um livro que foi escrito em 2006 está fantástico, do terrorismo, de bombas, de gente que se explode, de gente que não quer saber dos outros para nada, de gente egoísta. É um livro sobre isso, então. Gostei mesmo muito. E um livro que eu classificaria então como um livro muito masculino, muito pesado, nada de floreados, nada disso, nada poéticos, não tem nada de poético, nadinha. Gostei mesmo muito. E então, o Mensagem do Fernando Pessoa, que vocês todos já conhecem, e se vocês tiverem alguém que esteja a dar na escola o poema, eu acho que este livro funciona muito bem, porque a explicação, bastou uma explicação. Tem também aqui um excerto de um texto do Eduardo Lourenço. Gostei. Mensagem, Fernando Pessoa, vale a pena ler. E vemo-nos então no próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!